Viva, muito boa noite. Cá estamos de regresso para mais uma edição do Girassol Debate. Por sinal, a primeira deste mês, a segunda edição do mês de julho. Cá estamos então para falar hoje sobre a infância em Angola, direitos e desafios. Qual o acompanhamento que os pais e encarregados de educação têm estado a dar para os seus filhos e tutelados também. Queremos também falar sobre aquilo que são as políticas públicas que existem para a proteção da criança em Angola e as grandes preocupações. Para o efeito, vamos contar aqui em estúdio com os contributos de Amandine Bollinger, é chefe de secção de proteção da criança do Unicef em Angola. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Recebemos também André Mingas, jurista, consultor jurídico. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite também aos colegas do painel e a todos os telespectadores. Estamos aqui expostos para fazer um exercício que se quer e se requer bastante profícuo e conspícuo. À minha esquerda, cumprimento Milena Januário, educadora de infância. Boa noite, bem-vinda e obrigado por ter acedido ao nosso convite. Boa noite, obrigada eu pelo convite. Boa noite, telespectadores e os meus colegas de painel. Cumprimento também o Dr. Yolando Romeu, sociólogo. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Debate. Boa noite, obrigado pelo convite e teremos com certeza um debate muito bom com os colegas aqui do painel. Espero que os telespectadores fiquem atentos porque vai ser um bom debate falar sobre a proteção da criança. Muito bem, e a partir da província da Huila, nossa convidada também já habitué aqui no Girassol Debate e por isso mesmo continuamos a agradecer pela disponibilidade que sempre demonstra para estar connosco. A doutora Aida Nelson é socióloga. Boa noite, bem-vinda, doutora. Olá, boa noite. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, antes de mais, e gostaria também de cumprimentar ali a doutora Rosalina, a Milena, a Mandina, eu acho, o doutor André e o doutor Yolando Romeu. Eu acho muito prazer, é bom estar com vocês e partilhar este painel, e uma boa noite a todos os, digamos assim, espectadores da Rede Girassol. Muito boa noite a todos. Muito bem, a doutora Aida Nelson, como disse, participa via Zoom a partir da província da Huila. Nós queremos dar nota que contaríamos também nesta edição do Girassol Debate com uma representação do INAC, o Instituto Nacional da Criança. Todavia, não é possível porque esta instituição declinou o nosso convite. À última hora disseram que não tinham um representante disponível para cá estar, daí que não temos neste painel o INAC, Instituto Nacional da Criança, e nós cá estamos, mesmo assim, para falar sobre a situação da criança em Angola, a infância, os direitos e também os desafios. Esperamos que o INAC possa, em próximas oportunidades, se retratar e apresentar também aqui a sua visão sobre esta preocupação que levantamos no dia de hoje, que tem que ver com a infância, direitos e desafios. Ora bem, quero começar exatamente por si, doutora, no caso a educadora de infância aqui no painel, Milena Januário. Antes mesmo de começarmos o programa, falava de duas questões que lhe preocupam, a educação e o acompanhamento ou a atenção dos pais, é isso? É sim. Porque é desta preocupação, queremos perceber qual é a sua visão quanto a isso. Porque a infância é uma fase essencial da vida de uma pessoa e ela começa em casa. Começa em casa com o amor dos pais, encarregados de educação. E as crianças têm direito à proteção, à vida, têm direitos aos cuidados emocional, social. E esses direitos, quando não começam a partir de casa, é extremamente preocupante, porque, querendo ou não, a criança apega-se a uma segunda pessoa ou terceira, neste caso, que não faz parte do seio familiar. Falo do laço sanguíneo. Então, é um aspecto que preocupa-me bastante. Eu pergunto-me será que não estamos a falhar como pais encarregados de educação? Se a criança tem esse direito,
é o direito e dever de pais e encarregados de educação protegerem e cuidarem da criança. O que não acontece. O que não acontece em alguns Ou pelo casos. menos não como devia, Sim, devia acontecer. não como devia acontecer. Bem, a doutora Amandine Bollinger, queremos também conhecer a visão do Unicef em Angola. Como é que o Unicef define esta questão da infância e quais as grandes preocupações que nestes 2 anos que está aqui a trabalhar em Angola já conseguiu levantar? Pois, para nós, quando falamos de criança até 18 anos. Porque a Convenção dos Direitos da Criança diz que uma criança é uma pessoa até 18 anos. E também está dentro da Constituição do país. Então, para Angola também é o mesmo. Agora, em relação com a infância, a primeira infância, não sei se ouvi falado dos IMs, que são os inquéritos da saúde. Temos recentes dados do ano passado que indicam que a violência física no seio doméstico, em casa, é muito alto. São quase 80% da criança que está disciplina de maneira física. Mas quando se vê para a criança de menos de 5 ou 4 anos, são 62 que estão fisicamente disciplinadas. Menos de 2 anos, 52%. É muito grave, porque são muito pequenos. Ainda o cérebro ainda não está desenvolvido, tem que cuidar e realmente é um acompanhamento dos pais sobre a disciplina, a educação positiva que temos que ver. Dar nota que a doutora Amandine Bollinger é francesa, mas está a trabalhar em Angola há 2 anos, então provavelmente volta e meia teremos aqui também esta questão que tem a ver com uma mistura, às vezes, do português com o francês, normal também para uma pessoa que está em Angola e a trabalhar pela primeira vez num país de língua portuguesa. Doutor Yolande Romeu, em termos sociológicos, como é que olha para esta questão da infância, no caso particular de Angola? Bom, essa situação da infância, no caso particular de Angola, ela remete por vários fatores, né? Daí porque é que a gente não procura conceituar a fuga à paternidade que está à base disso, né? Ela é considerada como um crime, né? Já eu disse no princípio que é um assunto que merece ser bem tratado porque é de um reflexo muito complexo, né? Quando a explanação da minha colega do painel diz que hoje a falta de interação entre os pais e as crianças, muitas vezes deixada nas creches sem o consentimento dos mesmos, aquela interação que tem faltado. Isso porque a educação primária está a faltar, né? Daí que a gente veja a destruturação familiar, né? O que está na base disso. E pegar os dados que a doutora acabou por citar, é gravíssimo. Ela disse que 50% das crianças com idade compreendida dos 2 até 3 anos são violentadas pelos pais. Fisicamente. Né? Fisicamente. Não estamos a falar de violência simbólica, né? Estamos a falar de violência física. Agora, como essa criança que não tem capacidade de desmistificar isso consegue receber agressões físicas de um pai? Agora, que criança nós estamos a formar? Que sociedade a gente está a formar? Então, nós devemos rever para esses lados, né? Eu acho daí que viria a mão, né, do governo, né, de instituições como a polícia, o próprio INAC, né, a Unicef também, para reverem as políticas, para ver se conseguem tirar essas crianças do seu familiar e colocar num centro de acolhimento. Muito bem, eu já vou ao André Mingas aqui em estúdio, mas vamos também, já aqui, apesar de estarmos a falar de Angola, uma visão também muito daquilo que é a realidade de Luanda. Por isso mesmo, doutora Aida, qual é a visão, qual é a realidade da província da Huila especificamente e aí da zona sul toda do país, porque sei que desenvolve várias vezes estudos que não se limitam à província da Huila, mas às províncias vizinhas da Zona Sul. Então gostávamos de perceber como é que está, qual é a realidade da infância nesta zona do país e como é que olha para todas estas preocupações que aqui já foram levantadas. Bom,
Primeiro é que, assim como em todo o país, existem assimetrias, não é? A infância nas zonas urbanas, nas zonas periurbanas e nas zonas rurais em Angola são tratadas de forma diferente, tendo em conta as assimetrias regionais em termos de desenvolvimento, mas também em termos de, digamos assim, cuidados, em termos de. E estes cuidados variam muito, tendo em conta aquilo que é a cultura urbana e citadina e tendo em conta aquilo que são as nossas tradições. Então, nós aqui no Sul temos duas situações, como já disse, como já referi, um pouquinho. Digamos assim, as diferenças são notáveis entre aquilo que é a proteção da criança nas zonas rurais e aquilo que é a proteção das crianças nas zonas urbanas. E para compreendermos um bocadinho, nós tínhamos que falar um bocadinho de determinados tópicos e aspectos que se relacionam um bocadinho com esta questão da inserção, da integração e da inclusão da criança nos diferentes contextos, não é? Nos diferentes contextos. Boa noite, filho. Então, nós vamos falar um bocadinho, por exemplo, da participação e voz das crianças na zona rural e urbana, das condições económicas e infraestruturais, não é? Nas zonas rurais e urbanas, não é? Essas diferenças existem. O trabalho infantil nas zonas rurais e urbanas, não é? A questão dos padrões de socialização e família, que foram aqui levantados pelos colegas de painéis, focando aqui mais especificamente na questão da violência física, não é? Sem falar da questão da violência simbólica. Temos também a questão da proteção e segurança infantil, que varia entre as zonas rurais e urbanas, as condições de acesso à saúde, as condições de acesso à educação, não é? Se nós fizermos uma comparação, por exemplo, cá na zona sul do país, não é? Vamos falar um bocadinho aqui da província da Huila, Cunene, Cubango, nós vamos ver que as nossas crianças, elas têm déficits graves em diversas situações. O acesso à educação, não é? Vamos ver que nós temos crianças que têm que andar 9 a 10 quilómetros para ter acesso a uma escola e rapidamente desistem de ter acesso, de chegar até as escolas, não conseguem nem fazer o ensino primário. Temos crianças que ainda não têm uma identidade e um registro civil, não é? Temos crianças que não têm direito, por exemplo, a ter acesso a um posto de saúde. Aqui mesmo na província da Huila, no município do Lubango, em algumas aldeias ainda não temos um posto de saúde. As crianças têm que andar quilómetros e quilómetros para ter acesso à saúde. Temos crianças que não têm acesso à educação porque andam, como eu disse, andam demasiadamente à segurança, à proteção e segurança na infância, não é? Elas são educadas a chicote, não é? Por mais que sejam amadas, a questão da educação, tendo em conta a correção física, ainda é muito patente também. Isto tem muito a ver também com algumas questões relacionadas com o processo de socialização que nós temos tido ao longo destes últimos anos. A questão dos padrões de socialização e família, estrutura familiar alargada e comunitária. Nós temos, por exemplo, mães que têm 11 filhos nas zonas rurais, e isso para não falar dos partos mortos, não é? Vou falar apenas dos vivos. 11 filhos e esses 11 filhos não têm acesso à educação. As crianças aprendem desde cedo tarefas domésticas e agrícolas, ao pasto, à pastorícia, como uma forma, digamos assim, de sobrevivência e estratégia, não é? A escola torna-se um fator secundário, o que difere muito das zonas urbanas, não é? Que também têm problemas sim, mas não chegam aos calcanhares dos problemas que as crianças têm nas zonas rurais, não é? E as crianças com 12, 13 anos não têm acesso à educação sexual, à saúde reprodutiva, à higiene íntima, a questão do acesso à água, à precariedade, não é? Aqui mesmo na província da Huila, por exemplo, que nós tivemos aldeias no município do Quipung e outras que as crianças ainda apanharam cólera, não é? Neste último surto que nós tivemos por causa da exposição a águas de rios e contaminados, porque não têm acesso a fontes limpas de água, né? Nós temos crianças que, por exemplo, têm pouca voz nas decisões familiares e comunitárias, não é? Isso só para fazer uma introdução, eu vou dar a palavra aos meus colegas. Muito bem, doutora Aida, e nós vimos que, pelo menos das imagens que conseguimos ver,
em casa da doutora Aida há uma boa relação entre as crianças e os pais. Não? Pelo menos vimos os bebês a invadirem o espaço da doutora durante o programa. Sinalizar aos nossos telespectadores que a doutora Aida fala a partir do Zoom e está na província da Huila, daí que é também uma situação normal esta que assistimos em instantes. André Mingas, a nossa Constituição, aprovada em 2010, coloca a criança no centro das preocupações e diz mesmo que a criança é prioridade do Estado e das famílias. A pergunta que eu lhe faço é, do que está no texto até a prática, qual é a realidade que vemos hoje? Do ponto de partida, devemos perceber que a questão da defesa, ou seja, a proteção da criança, inicialmente devemos perceber que é uma questão relevante, que é uma questão de direitos humanos, inicialmente. Falar sobre a questão da defesa e preservação dos direitos humanos, essencialmente, e aqui a Constituição da República, que é uma Constituição bastante dogmática, no sentido da questão da proteção, ou seja, é uma Constituição, como nós em direito dizemos, que é muito normativa no sentido da aplicação da norma, mas ao mesmo tempo cumpre aquela que é a finalidade, que é da prevenção, ou seja, do ensino, sobretudo, e traz essa alusão, que é a questão da proteção da criança em especial. Como todos nós sabemos, as crianças serão a continuação daquilo que é a sociedade. Nesse interim, em termos jurídico-legais, e aqui a Constituição da República de Angola, na escala dos direitos fundamentais, trazem alusão à defesa da criança como sendo um bem essencialíssimo, ou seja, o bem-vida, e aqui fazendo uma alusão à própria Constituição, é o essencial, e a proteção da criança enquanto elemento essencial para a continuidade da humanidade, e não só nesses termos, mas também para aquilo que é a própria dinâmica da inserção da criança dentro da sociedade e garantir o seu chamado desenvolvimento integral. E quando falamos de desenvolvimento integral, falamos em desenvolvimento físico e psicológico. Se queremos, de facto, conseguir ter êxito naquilo que é a própria questão, e como eu chamei a atenção, da questão da humanização, da defesa dos direitos fundamentais, as crianças e os idosos acabam sendo o principal objeto, e permitam que eu use a palavra objeto de proteção, sempre numa perspectiva epistemológica, mas o grande objetivo é, sem sombra de dúvidas, proteger a criança, porque delas é o futuro do amanhã. Mas se nós olharmos, e está lançada aqui a conversa, quando os senhores entenderem, podem também intervir quando for necessário, mas continuando ainda consigo, doutor André Mingas, se olharmos para todas estas preocupações que foram levantadas aqui pelos painelistas, e depois recorrermos à Constituição da República, que no seu texto faz menção que a criança é prioridade do Estado e da família. Se nós olharmos para estes problemas todos que foram levantados, esta Constituição está a ser cumprida como tal? Quem está a falhar? Há uma dualidade, e da forma que coloca, ou seja, que é colocada na Constituição da República de Angola, traz uma dualidade. É objeto de proteção do Estado e da família. Quer dizer que começa, ainda bem que está aqui o sociólogo, vai ajudar-nos nesse raciocínio, sendo objeto inicialmente de proteção a nível da família, quer dizer que inicialmente são chamados os pais a proteger legitimamente seus filhos. Ora, em termos de elementos de socialização, vamos chamar também as igrejas, as associações, e depois vem o Estado. O Estado, como é que consegue tutelar essa defesa ou a proteção dos direitos da criança? Como? Através das políticas, através das leis, e nós temos muitas leis. Aliás, Angola subscreveu a questão dos direitos fundamentais da criança através do compromisso, dos 11 compromissos para com a criança. Tem-se subscrito a própria questão das Nações Unidas para a proteção da criança. Temos várias leis de proteção ou para a proteção da criança, que, no entanto, é o que nós sempre dizemos.
que existe a Constituição em termo formal, mas depois existe a Constituição em termo material. E depois tem a onde outra se está a falhar, dinâmica, não? A questão que é da materialização do que da está... execução. Ok. A questão da Mas eu acho- execução, e é necessário que se chamem aqui todos os atores para que consigam materializar efetivamente, e essa questão da materialização vem desde a própria educação, a criação de condições materiais, para que haja então um desenvolvimento Doutor integral. Yolando, mais esta do questão que- mesmo queremos olhar a materialização do texto que está disponível na Constituição, não é? Mais do que materializar, né? Aí o jurista tocou num assunto que é importante, que é a função da família. Se nós estamos a olhar que o Estado, em função da lei dos 11 direitos das crianças... 11 compromissos. Os 11 compromissos, depois a gente revê esses compromissos ligados ao Estado, né? Ligados ao governo. E agora, quais são os 11 compromissos da família para com as crianças ou os adolescentes? Ali remete-se a várias interpretações, né? Nós temos a família como a primeira instituição socializadora, onde lá começamos com os princípios de valor, a educação, tudo aí a partir da família. Mas quando a família já não tem a capacidade de disseminar isso, quem peca a essa materialização, por mais que os 11 compromissos, né, até um certo ponto, não se consegue materializar toda ela, porque há aqui uma dualidade entre a família e o próprio Estado, né? E ao princípio da conversa, que a minha colega, que é educadora de infância, chamou uma atenção que é importante. O que é que falta nessa questão da materialização? Por que é que o Estado não intervém com punições? Porque nós não estamos só aqui a olhar por questões de violência física, mas também por violências simbólicas. Porque são as simetrias de violência. Uma coisa é violência física, outra coisa é violência simbólica. Muitas vezes não são violências físicas, são simbólicas. E como é que essa criança, né, vai ter uma socialização, uma interação com os demais na instituição? Porque se falha isso em casa, com certeza que outras instituições como a escola, a igreja, os meios de comunicação, os grupos de amigos, vai criar discrepância na interação dos mesmos. Então, o que é que a escola, ou o que é que a família deve fazer? A família deve resgatar o valor, a transmissibilidade do conhecimento. Nós temos visto várias crianças, né, ao redor da cidade de Luanda, ao lixo. A questão que nos colocamos é o seguinte: onde estão os pais dessas crianças? Muitas vezes os pais sabem onde as crianças estão. Daí, reforçar a ideia do jurista. O que é que o Estado deve fazer? Deve reforçar as políticas públicas de inserção das mesmas e está com um convênio com o INAC, com a Unicef, para ver se consegue... Quando fala em reforçar as políticas públicas, porque falamos aqui, como que foram unânimes os senhores em olhar, e estejam à vontade também para intervir, sublinho, foram os senhores unânimes em afirmar que são questões ou preocupações que devem começar em casa, porque é aí onde nasce a criança, não é? Mas famílias sem, digamos que famílias preparadas, capacitadas, sem condições, como é que estas famílias vão poder depois transmitir isto à criança? Qual é o papel do Estado neste sentido de garantir condições para as famílias depois cumprirem com os seus deveres? Se olharmos naquilo que a nossa colega de painel, que está a partir da Willa a interagir o debate, ela traz uma desmistificação de família. Ela vai dizer família extensa, família nuclear, família alimentar. Mas nós temos que olhar o conceito de família e depois olhar por vários fatores. Por exemplo, o que há na verdade? A família é o elemento essencial de uma sociedade. Não existe sociedade sem família, não é? Agora, o que é que se passa realmente com as famílias angolanas? Essa aqui é a questão. Porque, na verdade, se o Estado cria uma política, e essa política tem que se rever à família, a questão da materialização da mesma remete-nos ao quê? Que há aqui alguma incompatibilidade. Ok, nós temos vários fatores. A colega falou muito bem sobre direito da infância em assimetrias de mapeamento das crianças, lado urbano e rural. Há essa diferença. Então,
o que é que o Estado deve fazer? Criar as mesmas condições. Quando me refiro de políticas públicas e das condições para a família, não deve haver assimetrias de educação. Estamos a dizer educação, como é que eu posso aqui dizer? Quer dizer, tem oportunidades, né? Espaço de Sim, oportunidades. educação Ou seja, é... Se no Rangel tem que ter no Benfica. Tem que ter no Benfica, tem que ter no Kazenga, tem que ter em Viana. Porque quando há essa simetria, isso cria também, até um certo ponto, como que eu posso dizer, ambiguidade naquilo que é a transmissão dos pais. Exatamente. Há fatores econômicos, depois vamos aí abordar vários fatores. Ok. Milena, chamo-lhe uma vez mais, já lhe passo a palavra, André Mingas. Lida diariamente com crianças. Quando chegam à creche, que é o seu meio de trabalho, o que é que normalmente estas crianças dos 2, 3 anos, e até 1 ano muitas vezes, dizem, o que é que conversam com vocês enquanto educadoras de infância? Quais são as preocupações ou as queixas, vamos assim dizer, que elas levam de casa para as creches? Bom, as crianças são papagaias, no bom sentido, né? Porque elas relatam tudo o que acontece em casa. Se as crianças estiverem num lar saudável, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, automaticamente as crianças também estarão saudáveis. Se estiverem num lar conturbados de violência constantemente, então nós vamos ver o reflexo desta criança também violento. Então tudo parte pelo lar, como eu já dizia no princípio. E as crianças quando chegam, temos o momento da recepção e elas chegam para a creche e as tias que recebem, elas vão saudando e a expressão facial da criança já demonstra como é que a criança passou a noite, na maioria das vezes. Se bem que quando a criança sai de casa para o carro, quer do transporte da creche ou o transporte particular dos pais, apresenta um comportamento diferente, porque algumas vezes não quer sair de casa, quer ficar em casa com o pai, dá-se o caso que o pai tem... Mas há casos de crianças que, por exemplo, não querem sair da creche para regressar à casa? Não querem sair da creche para... Não querem deixar a creche sim. voltar a casa. Sobretudo no final do dia, que as crianças são liberadas para brincarem. Então, a criança não quer sair da creche para casa. Por quê? Primeiro, porque teve um dia saudável na creche. Segundo, porque gosta de estar lá com as educadoras e os colegas. Muitas das vezes as crianças fogem em casa porque na creche tem os brinquedos, tem os momentos de brincadeira, de fazer atividade. E em casa não tem essa rotina. Logo, a criança fica triste porque está a ir para casa. Então... Doutora Aida, tem linha aberta para também continuar a apresentar aqui a sua visão. E quando quiser pode fazê-lo, se quiser rebater ou acrescentar algum dado. Sim? Eu queria acrescentar, caso me permitam, peço licença, não é? Exatamente, e já agora eu também provoco. Aqui a Milena Januário estava a falar de crianças que têm a oportunidade de ir à creche, né? E se falarmos da nossa realidade, é crianças que os pais têm condições financeiras para o fazer. Mas há aquelas que não têm esta oportunidade. Bom, infelizmente a educação de infância, a infância propriamente dita, dos 0 aos 5 anos de idade, ela em Angola, essa educação ainda é para alguns, não é? Nem todas as crianças têm o direito ao acesso à educação de infância. A legislação prevê, não é? Mas na prática esse direito lhes é negado pelas condições socioeconômicas das famílias, não é? Aliás, essa questão da educação de infância, ela está a cargo do sistema privado, não é? São as instituições privadas que são responsáveis por este trabalho de educação de infância, da primeira infância, e os pais que não têm condições econômicas não conseguem colocar os seus filhos. É verdade que já existe da parte do Estado, e enquanto professora eu devo dizer isso, está-se a fazer um trabalho no sentido de se criar educadores de infância. Já existem em Angola universidades a formação educativa está voltada para a educação de infância a nível universitário, é o caso da instituição onde eu trabalho, passa a publicidade
felicidade, mas também é verdade que nós ainda não temos instituições públicas gratuitas que possam fazer esse serviço, ou um sistema de subsídio para famílias carenciadas, não é? E isso compreende-se porque nós temos um índice de maternidade de famílias fragilizadas economicamente muito grande. A maior parte das famílias fragilizadas tem entre 5, 6, 7 filhos. Em termos económicos e de proteção social, não sei qual seria o papel do Estado, não é? Para suportar, digamos assim, estas crianças, não é? De um país em que a maior parte da população neste momento encontra-se também ela economicamente fragilizada, não é? Essas são só algumas questões, mas eu queria intervir mesmo, era na questão que o meu colega estava aqui a falar há pouco tempo, não é? Ele fez aqui um pequeno enquadramento geral quando disse que a família é o primeiro espaço de socialização e proteção da criança. É bem verdade, não é? A família por razões, mas muitas das vezes nós, por razões de pobreza, violência doméstica, orfandade, migração ou desestruturação familiar, a família torna-se incapaz de garantir o bem-estar dos seus membros mais novos, não é? Nós, se olharmos para a Constituição da República de Angola, o artigo 80, e se olharmos também para a Lei número 25/12 de 22 de agosto, Lei de Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, elas estabelecem com clareza que o Estado tem o dever de intervir, digamos assim, proteger e garantir o desenvolvimento integral da criança. E estas duas leis estabelecem que o Estado tem o dever de intervir sempre que os direitos da criança estejam ameaçados ou violados. Assim, o Estado deve atuar como o quê? Como garante subsidiário de proteção infantil. Ele vai assegurar que nenhuma criança fique desamparada, mesmo quando o núcleo familiar falha. O que acontece em Angola é que, por razões que todas históricas, sociais, que nós conhecemos e organizacionais, o Estado não consegue, digamos assim, atuar sempre que há essa necessidade. Primeiro, porque o número de crianças necessitadas é muito grande. E segundo, porque nós precisamos de reforçar um sistema de proteção à criança nos mais diferentes níveis, que nas diferentes regiões do nosso país é um sistema extremamente fragilizado. Nós não precisamos apenas de reforçar políticas, porque nós temos políticas muito bonitas. Nós precisamos de fazer com que tenhamos um orçamento a nível da proteção do ser humano, e eu não falo só aqui da criança, vou falar dos idosos e de uma forma geral, que realmente garanta o desenvolvimento integral da criança. Como disse o meu colega, o Yolanda, ela é o futuro da manhã. E sendo a criança o futuro da manhã, as políticas públicas estão ali. Cabe ao Estado priorizar a criança. É verdade que nós temos muitas outras áreas fragilizadas e que precisam da intervenção estatal, mas se nós não olharmos com seriedade para as questões que estão relacionadas com a criança, e isso é um sistema integrado, não é? Porque olhar para a criança não basta, é preciso também olhar para as famílias, e isso passa por um reforço, digamos assim, na melhoria da qualidade do ensino, desde o ensino de base. Não é? Se nós não começarmos agora a educar estas novas crianças que nós temos para que elas saibam lidar com questões relacionadas com a saúde reprodutiva, com questões relacionadas com a economia doméstica, com questões relacionadas com a proteção dos seus direitos e deveres, dificilmente nós teremos famílias capazes de proteger crianças. E isso acarreta o quê? Acarreta despesas muito grandes para um Estado que já não consegue resolver outro tipo de questões. Então é preciso nós refletirmos sobre aquelas que são as direções que o nosso país está a tomar. É preciso refletirmos sobre o rumo do nosso Estado-nação e pensarmos o que é que nós pretendemos. Como eu disse, nós temos um país cheio de assimetrias em termos de desenvolvimento da criança. O nosso país não é igual, aliás, nenhum país do mundo é, mas quando se trata de países como os nossos, em países em desenvolvimento ou de países
digamos assim, com desenvolvimento tardio, as questões são mais agravantes ainda, não é? Questões relacionadas com a segurança alimentar, questões relacionadas com a educação básica, eu já disse isso, não só nas zonas rurais e distantes, mas também nas próprias zonas periurbanas e nas zonas urbanas, onde nem todas as crianças têm acesso à educação e à saúde. Então é preciso nós refletirmos sobre isso, não basta pensarmos em políticas, é preciso que nós realmente coloquemos as crianças no centro do desenvolvimento do país. Eu costumo sempre dizer, educar uma criança é garantir o futuro. E essa frase não pode ser um clichê para políticas publicitárias, muito menos. Perdemos o sinal da Yolanda, no caso da doutora Aida Nelson, socióloga, e que falava desta questão da necessidade de retirar do papel as ideias, as políticas, para colocá-las, para levá-las até às famílias, para que sejam aplicadas diariamente. Doutora Amandine Bollinger, e eu queria falar desta questão que tem a ver com acesso à educação, mas a questão também é que o que é que o Unicef tem estado a fazer no sentido de ajudar a Angola a resolver estes problemas todos? Pois, todos. No caso da criança. Okay. Estamos a falar do Unicef no caso da criança aqui. Claro. Não, de primeiro queria dizer que o país tem muitas boas, uma legislação muito boa, em comparação com outros países. Na verdade, em relação com proteção da criança, é ótimo. A doutora já falou da Lei do Desenvolvimento Integral da Criança, mas tem também a Lei da Violência Doméstica, também a Lei do Julgado do Menor, tem o Código Penal. Realmente tem muitas leis que protegem a criança, trabalho infantil e outras. Em relação com o seio familiar, que só queria dizer também que realmente essa estrutura é importante ver. O doutor falou da fuga à paternidade. Quando vemos a linha SOS Criança, eu vou falar de INAC, porque INAC é nosso parceiro, trabalhamos muito bem com eles, avançamos muito bem juntos. A linha SOS Criança também é uma boa prática africana, que funciona muito bem, com um sistema muito eficiente. E a chamada mais elevada que eles recebem é mesmo a denúncia de fuga à paternidade. No ano passado foi quase 15 mil denúncias que foram. Então, quando em casa não há o pai, que é muito importante para dar a direção da disciplina, do respeito, do amor, mas também para apoiar a mulher, a mãe. Quando não há, e muitas vezes a mãe também tem muitas crianças de diferentes pais que todas fugiram. Então é complicado para a mãe disciplinar ou tratar da sua criança. Também temos que falar da questão da gravidez na adolescência, que é muito alta em Angola. É mais, a média de gravidez na adolescência em África é 95 grávidas para 1000 grávidas. Em Angola se trata de 122 grávidas para 1000 grávidas. Então podemos ver que Angola, em relação com outros países africanos, é muito alto. E no mundo em geral é um problema muito alto em Angola. Então uma adolescente de 12, 13 anos que está com grávidas, que educação vai dar à sua criança? E o que vimos, porque temos projetos... Ela nem terminou ainda o ciclo de... Ainda é uma criança. E o pai, quando anos tem, o pai tem 17 anos. Então, são 2 crianças que estão a dar luz a uma criança. E estamos a tratar de 3 crianças, na verdade. Nós fomos para Viena, trabalhamos em Viana e Colobengo sobre esse assunto com Masfamo, porque Masfamo tem um programa nacional sobre a gravidez na adolescência e casamento infantil. E fomos para uma escola, de maneira completamente... Não escolhemos, só foi uma coincidência. Lá havia 6 meninas entre 12 e 14 anos que estavam com grávidas. Uma delas estava a esconder a gravidez. Não, é uma realidade que realmente temos que ver e apoiar essas meninas, porque muitas vezes estamos a dizer que é a culpa delas.
Mas, na realidade, o que vemos é que os pais da menina, por exemplo, não vão falar da sexualidade. É tabu. Então, a sexualidade, ter relações sexuais não se fala, é autorizado. Não há problema do momento que a menina não se engravida. E lá o problema acontece. Então, tem muitos problemas, na verdade, e o senhor falou também do meio religioso, do ambiente religioso. A religião, é verdade, deve ser a proteção. E muitas vezes... Só que muitas vezes as crianças também não encontram proteção nas igrejas. Pois, Já vou dar temos casos. um outro dado. Nós falamos dos centros de acolhimentos. Tem 4, a criança está nos centros de acolhimentos por razão de abandono, no lixo, no hospital. Muitas vezes são crianças e adolescentes, por razão de abuso sexual em casa. E gostaria de dizer que a criança não deveria ser tirada do seu familiar. A família realmente pertence na família. Temos que acompanhar a família para fazer melhor, mas a criança deve ser na família. Isso também faz parte da lei. O outro é a acusação de feitiçaria. Sim. A acusação de feitiçaria tem que ver com a religião. Muitas vezes fomentada por religiosos, né? Líderes religiosos. Religiosos, sim. E abuso para resolver o problema, mais abusos para tratar dessa feitiçaria também. Sim? E muitas das vezes esses líderes religiosos, por fomentarem o suposto feticismo na família, criam desestruturação na mesma família e faz com que as adolescentes abandonam as famílias e refugiam-se nas igrejas. E é daí que elas veem que o tal pastor ou líder religioso é o protetor, salvador, e este mesmo líder, por saber que a menina ou a jovem tem ele como protetor, vai abusando. Por isso é que muitas das vezes, conforme disse a doutora, temos crianças abandonadas no lixo, por vergonha, por represárias na família. Acho que a criança não tem esse direito de estar com ela, de tê-la como mãe, e acha que deve se livrar mesmo da criança em vez de acolhê-la. Quando até já aguentou 9 meses. Sim. Doutora Aida, está a pedir a palavra para concluir o seu raciocínio. Estava só a dizer que vou só acrescentar que uma das causas da gravidez precoce em Angola, e eu vou falar disso, são as questões culturais, não é? Nas zonas rurais, as crianças, principalmente as raparigas, depois de fazerem o ritual do EFICO, que é feito dos 12 aos 17 anos de idade. Concretamente da zona sul de Angola. Está a falar concretamente da Huila, Cunene? Vou falar concretamente da zona sul de Angola. Elas são consideradas aptas para o casamento. Então é normal aqui na zona sul, principalmente nas zonas rurais, nós encontrarmos menores de 18 anos com filhos. Não é? Às vezes ela só tem 17 anos ou 18 e já pode ter 2 ou 3 filhos. Isso acontece cá com muita frequência, não é? Aliás, e isto tem respaldo, eu não sei se tem ou não, mas há uma questão ligada ao direito consuetudinário, direito, digamos assim, costumeiro, que acaba por dar proteção, digamos assim, a adultos que engravidam crianças, não são penalizados pela lei, porque está dentro daquilo que é considerado tradicional. Então, é normal aqui na nossa região nós encontrarmos nas zonas rurais, para além das meninas que engravidam nas zonas urbanas antes dos 18 anos de idade, nós também temos muitas meninas que engravidam na fase dos 12 aos 17 anos nas zonas rurais e que ficam completamente desprotegidas, não é? E muitas das vezes elas são abandonadas. E agora, com o chamado êxodo rural, tendo em conta as questões de assimetria regional dos campos e a cidade, digamos assim, as cidades oferecem, entre aspas, mais oportunidades de empregabilidade. As mudanças climáticas estão a afetar gravemente estas regiões. Nós vemos um conjunto de jovens muito grandes a deslocar-se para os centros urbanos. Nos centros urbanos, estas meninas são abusadas sexualmente, são engravidadas e abandonadas. E algumas delas retornam outra vez para as suas aldeias com filhos que não são assumidos pelos seus
respectivos progenitores. Então, elas regressam para as zonas rurais à procura de proteção, porque não conseguiram encontrar na cidade as oportunidades que estavam à espera e lá são obrigadas a arcar com o cuidado dos seus filhos sozinhos, sem proteção, não é? E sem condições sociais e econômicas nenhumas para fazer a proteção à infância, não é? E isso acontece com muita frequência. Os números, como já disse ali a doutora, são elevados e são preocupantes. Quem trabalha com ONGs conhece de perto essa realidade e realmente ela carece de intervenção de vários setores, não é? Uma intervenção multissetorial. E é como eu disse da outra vez, nós precisamos de repensar aquilo que é prioritário em termos educacionais, para que tenhamos famílias mais robustas e preparadas para se defender daquilo que são as mudanças sociais e econômicas que ciclicamente acontecem nos nossos países, não é? E principalmente no nosso país, no caso de Angola. Se nós não educarmos, não é? Não fazermos sensibilização porta a porta, porque nós já temos famílias constituídas e são essas que precisam de ser educadas. É preciso nós criarmos grupos de sensibilização porta a porta, levarmos mais a sério a questão da infância e trabalharmos muito mais de perto. Nós já trabalhamos, eu não vou dizer que o INAC não trabalha, não vou dizer que outras organizações não fazem o seu trabalho, mas é preciso que esse trabalho seja intensificado e é preciso que hajam orçamentos específicos para que a proteção da criança seja realmente uma prioridade, não apenas legislativa em termos de políticas públicas, mas que estas políticas públicas realmente complementem o seu ciclo e tenham um impacto direto na qualidade de vida, digamos assim, das comunidades, não é? Existem trabalhos a ser realizados. Muito Obrigada. bem. André Mingas, há aqui uma questão de... Várias vezes falou-se aqui do papel da família e também do Estado. E a questão que salta à vista é, não é hora de pararmos da sociedade em si, no caso da família e do Estado, de pararem, sentar à mesma mesa e não mais de apontar culpados, porque a ideia que é passada é que a família culpa o Estado por não estar a cumprir com a sua parte, enquanto garante dessas oportunidades, dessa robustez das famílias, e as famílias também e o Estado acaba por culpar as famílias por não cumprirem a sua parte. Não é hora de parar e encontrar as soluções, até porque os problemas estão identificados, no caso aqui da criança, por exemplo. E a questão, e se puder também uma nota muito prévia quanto a essa questão do direito constitucionário que falava aqui a doutora Aida. Sim, nos termos do artigo número 7 da Constituição da República de Angola, fala essencialmente sobre a questão do costume. O costume é aceito desde que não viole os direitos fundamentais. Mas neste caso viola ou não os direitos fundamentais? Nesse sentido, viola, não é? Viola no sentido do direito material ou chamado direito formal. Mas para aquilo que são os elementos, vamos lá, a base cultural, não, aí vem a questão. Nos termos da lei, o que viola direitos fundamentais é considerado crime. Nesse sentido, nós somos obrigados a fazer a devida remissão à própria lei contra a violência doméstica, que a lei contra a violência doméstica é bastante objetiva quando discrimina os tipos de crime, ou seja, estipula os tipos de crime quando diz que há a chamada violência psicológica, a violência verbal, a violência física, a violência patrimonial. No entanto, a lei da sexual e traz, no entanto, estes todos os elementos que, na realidade, naquilo que é para aquilo que é a dinâmica do direito positivo, há aqui a sistemática essencial entre o paralelismo entre o Estado e a própria família. Quando falo Estado, falo o Poder Executivo e a própria família. No sentido de haver aqui uma interligação, uma interdependência entre estas duas instituições, a família e o Estado. Para que haja, então, uma melhor interpretação e depois uma melhor atuação, que é aqui que se insere a questão, haja uma melhor atuação, é necessário que haja uma dinâmica de concertação pública, concertação social, ou seja, chamar esses dois grandes atores. E normalmente eu chamo a atenção que é necessário que se chamem todos os atores sociais para que todos possam contribuir, porque se não vejamos,
nas igrejas, quem faz parte das igrejas? Aliás, se não houvessem famílias, não haveriam igrejas. Se não houvessem famílias, e quem estuda a criação de um Estado ou de uma sociedade por si só, primeiro surgiram as famílias, divididas em clãs, e depois houve a necessidade de chamar as chamadas cívitas, né? As sociedades, não é? E nesse sentido, aqui há toda a necessidade de a família, enquanto órgão nuclear ou elemento nuclear de qualquer sociedade, deve ser chamada a atenção para aquilo que é a sua responsabilidade, e o Estado também deve ser chamado para aquilo que é a sua responsabilidade. Outra nota essencial E já para concluir, a se temos ter que em fazer conta, intervalo. outra nota essencial a se ter em conta é a dinâmica de educação, ou seja, devemos educar a nossa sociedade para aquilo que é a preservação dos direitos fundamentais. A partir daí, porque se não vejamos, muitos dos pais, infelizmente, também são vítimas de muita violência. E há Vem também ali de uma... realidade- Por exemplo, vamos vai olhar para a poder- questão dos... e porque esta é uma questão que do vamos documento, levantar também. né? Muitas Então é melhor- crianças não têm, porque os pais não têm. É melhor colocar uma pausa, não esqueça o que tem para dizer neste sentido. Nós queremos convidar agora os nossos telespectadores para um rápido intervalo, um momento também para beber uma água, quiçá um café, para continuar acordado a nos acompanhar. Nós voltamos daqui a pouco. Cá estamos de regresso para a segunda parte do Girassol Debate. Nesta segunda-feira estamos a falar dos direitos da infância, infância em Angola, e também dos desafios que as famílias enfrentam para poder garantir educação aos mais pequenos. André Minga estava com a palavra e dizia que a questão da violência muitas vezes é aquela questão que falamos, no efeito cascata. O pai também, o pai e a mãe no caso, já vêm de lares com bastante violência e depois acabam por normalizar a situação. Sim, sim, mas no sentido jurídico-legal, na realidade, em termos legais ou em termos daquilo que são o formalismo processual, existe toda uma estrutura, e eu gostava de aproveitar as câmaras da televisão para dizer que deve haver a cultura da denúncia daquilo que são os crimes cometidos. Em termos legais está tudo estatutado, tudo legislado, e há toda a necessidade de programas como esses fazerem chegar à nossa população através deste poder que a mídia tem, que na realidade, inicialmente, a questão do crime de violência sexual, violência verbal, violência física, violência patrimonial, esse é um dos elementos essenciais que muitas das vezes faz com que muitos dos pais, não tendo condições, e a questão das condições materiais são elementos essenciais. Aliás, eu sou obrigado a chamar aqui a colação dois grandes pensadores, o professor Cheikh Anta Diop, que é africano, e também o professor senegalês, e também o professor Adam Smith, que é conhecido como o pai da jovem economia, quando na realidade era filósofo e professor de educação moral e cívica, escreveu um grande livro que é A Causa das Riquezas das Nações, cujo objetivo era ensinar como os pais teriam condições financeiras e também moral para poder educar efetivamente a sua família. E nesse sentido, acho que aqui encontramos um denominador comum para o sentido da preservação e, sobretudo, de proteção das famílias. Criamos estrutura psicomotora através da moral, da ética, dos valores fundamentais, que é a defesa dos direitos humanos, e também criamos condições econômico e financeiras para poder então garantir dignidade à sociedade, ou principalmente às crianças, que são um verdadeiro objeto. Outro elemento essencial é que os pais por si só, através da nossa cultura, da nossa oralidade, porque em termos culturais, África, sem sombra de dúvidas, traz grandes ensinos. E, aliás, nós temos uma filosofia africana que é o Ubuntu, que muitas das vezes não tem sido devidamente aplicada, mas há aqui uma necessidade de nós, enquanto africanos, conseguirmos fazer isso, mas depois há o paralelismo entre o Estado criar políticas objetivas para, primeiro, de proteção,
e depois para criar condições materiais, e estamos sempre a falar sobre a questão da água, sobre a questão de escolas, sobre a questão de hospitais, porque aqui olhamos para a questão dos chamados compromissos para com a criança, e para esse elemento é necessário que se criem condições materiais. Nesse sentido é chamado Estado, mas no sentido educativo e etc., que é a chamada educação de base, Mas nesse sentido mesmo são no chamados caso da pais. própria educação, a questão da instrução escolar, Instrução escolar. a própria Constituição prevê que é direito do Estado É garantir, direito, ou é dever do dever. Estado garantir Garantir, este direito pelo às menos crianças a partir- até o ensino de base. Mas isso, em termos Concretos. é uma obrigação do Estado, no caso, ou este dever, esta obrigação do Estado de garantir, abrir espaço para que a criança tenha acesso E a... aqui entra o à elemento instrução material. escolar. Mas na prática, Aqui entra como é que estamos quanto a isso? Entra o elemento material e, infelizmente, na prática, e nós sabemos por várias ordem ou elementos de várias ordem, infelizmente não se consegue responder. Aliás, a ilustre doutora que se encontra agora no Lubango acabou demonstrando claramente a questão da distância que as crianças têm de percorrer para conseguir ter esse direito. Atenção, estamos a falar de direitos fundamentais, que é o direito à saúde. Nos 11 compromissos vamos encontrar esse compromisso, que é a questão do direito à saúde e também a própria questão da educação. Está nos compromissos e Angola subscreveu Direito este ao compromisso. nome. O direito ao nome, Mais do que a própria questão do registro. Sim, doutor, mais do que a materialização da mesma, né? Daí que a gente vai chamar as políticas públicas do governo na implementação da satisfação das necessidades desses direitos da infância, né? Desde a escola, a saúde, a questão da própria alimentação e habitação também, né? O que é que se revê? A questão da educação. Há aqui algumas simetrias de educação familiar e educação formalizada, educação formada. As escolas, né, têm um paradigma, eles têm uma norma a seguir, diferente de uma educação familiar. O que é que a gente aprende em casa? Por isso é que aqui o debate está a cingir a questão do direito da infância. Esse direito não começa pelo Estado, mas sim começa pela família. Porque se a Nós temos famílias já, digamos que desestruturadas, famílias sem condições para garantir estas questões todas às crianças. Sim, conforme a doutora levantou a questão, isso remete a vários fatores, por exemplo, não é? E depois aqui vamos levantar vários problemas que o continente apresenta, desde os problemas culturais, históricos, por aí fora. O que é que se dá a esses problemas? E se há essa destruturação familiar, que muitas famílias não conseguem, né, dar resposta à questão dos Ou direitos seja, da infância. famílias fragilizadas, para mim também aqui o termo é este que eu gostava de usar. Mas ainda assim, por mais que sejam fragilizadas, ainda assim tem o princípio de transmissão de valor, de norma. Porque a base da educação familiar é o quê, na verdade? Não é uma coisa padronizada, não. É a transmissão de valor, de norma. Porque mesmo quantos exemplos a gente tem de famílias ao sul de Angola, ao norte, que são fragilizadas, mas ainda assim transmitem valor, transmitem norma, diferente de famílias urbanizadas. Doutor, eu peço desculpas, mas eu gostaria de dizer que, em momento algum, a educação deve ser confundida com formação. A educação familiar, graças a Deus, e o doutor está a dizer isso muito bem, o doutor Yolande, eu concordo plenamente, a educação familiar ela ainda é o pilar de muitas famílias angolanas nas zonas rurais. E é a única educação que prevalece, que faz dos indivíduos seres humanos capazes de distinguir o certo e o errado. Yeah. Mas esta educação, ela não substitui a educação formal, que é aquela que hoje permite que os indivíduos tenham acesso a ferramentas técnicas e tecnológicas que lhe permitam fazer face às exigências do mercado de trabalho. E essa educação formal, não é? No Estado angolano, ainda é responsabilidade do Estado. O Estado ainda é responsável para que estas crianças tenham acesso à educação. Se nós, enquanto Estado, e eu digo nós, ainda não conseguimos alcançar níveis suficientes de inserção e inclusão educativa de todas as crianças angolanas,
temos essa deficiência, nós devemos assumir essa deficiência e procurar fazer melhor todos os dias, não é? Agora, pretendermos que as crianças continuem apenas a ter esta educação familiar como condição para a sua, digamos assim, formação integral enquanto seres humanos, como disse, é a violação de um direito fundamental. E nós temos que reconhecer que, infelizmente, nós estamos a violar estes direitos e que precisamos lutar, não é? Para que, em tempo oportuno, nós consigamos suprir, digamos assim, de uma forma mais abrangente, não é? Este tipo de situações. Nós podemos até justificá-las, mas essas justificações não resolvem o problema, não é? Bem, doutora Aida, vamos deixar o doutor Yolande concluir a sua abordagem. Não é possível, deixa-me só concluir o raciocínio, não é possível nós taparmos o sol com a peneira. Temos um Estado com problemas e esses problemas não são culpa de ninguém. Não é? Nós não vamos aqui culpabilizar A ou B, mas precisamos chamar a razão para que todos os atores compreendam que urge a necessidade de atuarmos. Não se compreende que em pleno século XXI nós ainda tenhamos esse tipo de situações. Então é preciso realmente que os nossos problemas sociais priorizem aquilo que nós consideramos ser integral, ser importante, aquilo que dá dignidade ao Estado enquanto nação e aquilo que dá dignidade ao próprio cidadão para que ele possa contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. Okay. Enquanto nós não resolvermos isso, com certeza não será possível. Doutor Yolande, conclui então a sua abordagem e é um pouco naquilo que falávamos, a questão das culpas. Sim, a família quer culpar, o Estado quer culpar, quando por esta altura a preocupação seria aplicar as soluções. Era só para corroborar aí com a doutora, né? Aqui uma assimetria grande. Uma coisa é educação familiar, o exemplo que ela disse, outra coisa é formação. Quando me referia sobre a educação familiar, eu estava a me referir sobre a questão dos princípios, sobre os valores, sobre as normas. Agora, a questão da formação, que é uma educação padronizada, é muito diferente, conforme já dizia Remy Durkheim, não é? Um sociólogo francês. Que a educação é a transmissão das gerações adultas para as gerações mais novas. Se são os mais velhos que educam os mais menores para prepará-lo a fim de dar resposta aos problemas sociais. Ok, nós já estamos cá a discutir um tema de extrema importância, que é o direito à infância. Não é a educação familiar que nos muniu de conhecimento sobre essa temática, mas é uma formação acadêmica que nos permitiu estarmos cá a debater sobre esse assunto. Mas como nós estamos a falar sobre direitos da infância, mais do que falácia, né, precisamos materializar. Como? Começando para a questão da família. E o Capucano disse bem sobre famílias fragilizadas. Como é que essas famílias fragilizadas conseguem proteger as crianças? Que direito dão às crianças? Dão sim direitos. Dão direito à vida, dão direito à saúde. Só não conseguem dar o direito à educação porque o governo não criou políticas públicas de colocar escolas próximas ao seu bairro, ao seu município. Então, até aos 11 compromissos, muitas famílias têm cumprido. Agora, daí é que vem a questão do Estado. Como é que o Estado tem feito? Como é que o Estado tem cumprido esses 11 compromissos? Se 50% das famílias têm cumprido, mas o Estado não consegue cumpri-lo na íntegra. Então, a discrepância vem nesse quesito. Ok, eu quero voltar aqui ao Unicef. Doutora Mandine Bollinger, que programas é que o Unicef está a desenvolver em Angola para poder ajudar as famílias a oferecer melhores oportunidades às crianças? Pois, de primeiro tem um problema de orçamento geral do Estado, na verdade. E, acho que a doutora Aida mencionou isso. Então, estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para rever, e com todos os ministérios da Educação, da Promoção e a Família, Justiça, Saúde também, para bem identificar quais são as necessidades e como colocar essas necessidades dentro do orçamento geral. Então, tem uma advocacia muito forte, porque é a responsabilidade do Estado, mas tem que ver como orçamentar realmente. Além disso,
pois nós trabalhamos sobre um programa de proteção social e agora tem o Quanda 2, que é um outro programa para apoiar algumas das famílias, mas o mais importante é que estamos a trabalhar com os ministérios para ver como apoiar os serviços. É complicado, é mais complicado. O doutor estava a dizer que estamos a dar a culpa, a buscar o culpador. É muito complicado, porque também temos que ver, vou falar de maneira externa, mas Angola é um país novo também, que está a se construir e está a se construir de maneira muito rápida. Tem já muitas coisas foram feitas e a vontade política é lá. Do nosso trabalho, o que podemos ver é que realmente tem essa vontade política. É uma questão de educar, de falar de maneira mais geral ao público em relação com diferentes coisas, em relação com a violência, por exemplo, a educação, tudo que já falamos. Os serviços, às vezes, têm, mas vai ter a construção, mas tem que também fazer a formação dos pessoal. Então vai ter escolas, mas não tem professores. Ou tem professores que não estão a ensinar em língua portuguesa, mas a criança que está lá não está a entender. Então tem vários problemas que realmente é mais complexo que só dar a culpa a uma entidade. Ok. Milena, no caso, e nós ouvimos muitas vezes professores dizerem que os pais olham para a escola como um espaço, permitam a expressão, para depositar as crianças, deixam e só voltam à escola no final do ano. Às vezes, quando encontram resultados negativos, querem chamar a razão da instituição. Isso também acontece no caso da educação de infância nas creches, por exemplo. O pai chega e não acompanha o desenvolvimento da sua criança, só no final de cada ano é que quer saber se a criança teve ou não um desenvolvimento ou uma progressão no aprendizado? Acontece sim. Pais que, quando são chamados, não aparecem, mas se porventura a criança for com uma fralda molhada, ou seja, uma fralda descartável cheia, né, com xixi, querem ligar para reclamar. A educação, eu dizia no princípio que começa a partir de casa. E a preocupação, principalmente com crianças da primeira infância, que quando falamos de primeira infância estamos a falar dos 0 aos 5 anos, é mesmo com os pais. E quando não há isso dentro de casa, é muito preocupante. Eu dizia que existem muitas crianças que apegam-se a terceiras pessoas, ao invés da família. Isso por quê? Porque encontram a liberdade, a confiança e o conforto, acima de tudo, nessas pessoas. Existem pais, os meus colegas de painel falaram muito bem sobre a educação. A educação, nós chegamos numa fase que, eu digo nós, como encarregados de educação, confundimos sentar com a criança e ler uma história e dar um telemóvel para a criança entrar no YouTube, ver o conteúdo que lhe apetece. Estamos a mimar o filho ou a dar uma educação. Não, é errado. Porque, muito sinceramente, há uma grande diferença entre crianças que sentam para ouvir uma história contada por um pai ou por uma mãe e crianças que sentam a verem conteúdos que lhes apetece na internet. Então, se queremos formar uma criança para a sociedade, nós devemos saber que tipo de conteúdo nós estamos a passar para as crianças, porque as crianças de hoje serão os professores do amanhã, os doutores, médicos, engenheiros, advogados, juristas, sociólogos. Então, alguma coisa de casa ele tem que ter, que é o essencial, porque o governo não dá a educação primária. A educação primária nós encontramos a partir das famílias, porque uma criança demonstra aquilo que ela recebe em casa. Existem crianças na creche que volta e meia dizem: educadora, eu amo-te. Parece uma música, né? Para ele. Educadora, eu gosto muito de ti. Educadora, tu és bonita. Por quê? Porque em casa ele recebe muito amor,
recebe muito carinho, muita atenção. Ele sabe que tem de transmitir isso, aquela positividade que ele recebe a partir dos pais, dos irmãos. E por quê? Porque o pai ensinou aquilo. Existem crianças diferentes que volta e meia está a lutar com um colega, a falar palavras negativas. E, infelizmente, essas crianças que apresentam comportamentos negativos, os pais culpam a creche. Quando vamos sentar com os encarregados de educação, nós conseguimos notar que a maior parte desse comportamento negativo a criança retirou dos quer pais. mostrar, né? Em casa não tem espaço, então... A creche, a escola é o melhor espaço para as crianças. Por quê? Porque aí eles são livres e porque a creche tem aquele momento de interação. Se não for no pátio, é o momento na sala de aula, temos aquele cantinho, temos um cantinho de leitura, um cantinho de conversa e colocamos aí os tapetes para as crianças brincarem. Eles não ficam simplesmente a brincarem. É o momento em que a educadora consegue perceber minimamente que tipo de comportamento cada criança vai apresentar. É ali onde a criança traz palavras de casa, a agressão, como eu estou sempre a dizer, as crianças recebem aquilo que os pais encarregados de educação dão. Então, ali, em casa, eles não conseguem apresentar isso, porque na maioria das vezes os pais estão ali a corrigir ou então apresentam o mesmo tipo de comportamento que é a agressividade. Ele sabe se apresentar aquele comportamento vai ser recebido com uma agressividade, com um grito. Então ele vai na creche, acha o colega ou a colega ou a cobaia para ele experimentar aquilo que ele aprendeu em casa, quer no comportamento positivo ou negativo. Muito bem, doutora Aida, volto a si. Como é que se pode, então, quais os caminhos para a resolução destes problemas todos que aqui fomos levantando ao longo do programa, a questão da oferta ou das oportunidades que as crianças devem ter, não diria de forma igual ou pelo menos aproximada, mas se olharmos para a Constituição, claro, é de forma igual, porque falaremos aqui do princípio da igualdade. Como é que se pode resolver estas questões todas que aqui estamos a levantar para que não tenhamos mais crianças que têm oportunidade de ir à escola, crianças que têm hospitais, crianças que têm direito à saúde e, por outro lado, de um lado, crianças que não têm nenhuma oportunidade? A primeira questão, eu acho que nós deveríamos começar a pensar no princípio da equidade, não é? E quando eu falo do princípio da equidade, é começarmos a arranjar soluções para que crianças que não tenham acesso à saúde, à educação, aos serviços, não é? Comecem a tê-lo a partir digamos assim, da concretização das políticas públicas que já existem. E quando eu falo concretização das políticas públicas que já existem, é porque eu acredito que Angola não precisa de mais legislação. Angola assinou, ratificou tudo o que tinha para assinar e ratificar em termos de proteção da criança, não é? Seja desde a infância até a adolescência e a adolescência tardia. Não há mais questões para assinar. O que nós precisamos agora é concretizar essas políticas públicas a partir de ações concretas. E também a partir daquilo que eu chamo de princípios éticos e deontológicos do exercício da profissão. Ou seja, quando começarmos a exercer a nossa profissão nas áreas sociais com mais seriedade, porque às vezes não se trata só do investimento, trata-se também da forma como esse investimento é alocado na altura em que estão a se desenvolver as ações. Mas existe vontade, na sua ótica, existe vontade? É assim, eu costumo dizer que a vontade, ela existe. Existe vontade por parte de quem não tem capacidade de agir nem fazer, não é verdade? Agora, noutras esferas eu não posso falar, não é? Acredito que o Estado, enquanto ente que protege o cidadão, também tem vontade, não é? Agora, é preciso que aqueles que atuam e trabalham para o Estado tenham a capacidade de compreender essa vontade de forma coletiva, não é? Isso passa pelo princípio de reconhecer que o desenvolvimento ele é integrado. Quando nós, enquanto seres humanos, partirmos do princípio que os indivíduos deste país, de norte a sul, de Cabinda ao Cunene, fazem parte de uma única nação e que todos merecem
independentemente da sua distribuição geográfica de localização, acesso aos serviços, talvez nós comecemos a pensar a aplicar os recursos destinados às localidades de forma mais correta. E isso passa também pela construção de escolas que deveriam estar nos sítios e não estão, e eu não estou aqui a falar de denunciar ninguém, e passa também pela penalização de quem não cumpre com aquilo que deve ser o seu dever, porque eu acredito muito, e eu digo isso com toda a seriedade, que se o trabalho dignifica o homem tem a obrigação de dignificar o trabalho. E quando nós, enquanto entes deste país, não exercemos a nossa profissão com seriedade no quesito proteção da criança, então nós não deveríamos estar a exercer essa profissão. E eu digo isso porque acredito que mais do que o investimento que é feito, é preciso que esse investimento chegue às regiões que são destinados, é preciso que esse investimento chegue às localidades, é preciso que as localidades tenham acesso a esse investimento. Nós tivemos agora, eu chamo isso um programa de municipalização intensiva, não é? De divisão territorial e administrativa, que aponta para uma maior proximidade com as comunidades. Então eu acredito que dentro desta nova divisão administrativa haja realmente uma maior proximidade daquilo que é o poder executivo e aquilo que são as necessidades das localidades. E as decisões econômicas e sociais em termos de proteção da criança e de condições infraestruturais, elas devem ser contextualizadas. É claro que existem situações que devem ser tratadas a nível nacional, mas a maior parte das decisões, quando se trata da proteção do ser humano, devem ser tomadas por quem tem proximidade com as pessoas, não é? Aliás, já existe uma lei que regula todas as questões relacionadas com a defesa da criança. Nós só precisamos de caminhar no sentido de fazer cumprir a legislação e as políticas públicas que já existem. Então, se essa nova divisão administrativa permitir que os problemas sejam realmente identificados e que os assuntos sejam tratados de forma contextualizada, eu acredito que, se nós levarmos a sério esse tipo de programas, como a nova divisão administrativa, e cumprirmos com as políticas que já existem, talvez nós consigamos realmente criar aqui critérios de equidade, levar, digamos assim, escolas que não precisam de ser grandes escolas, mas de escolas que permitam realmente que a criança sente numa carteira e tenha acesso à saúde, levarmos as aldeias, as comunas, as localidades, pequenos centros de saúde que resolvam problemas pequenos e específicos, melhorarmos as nossas vias de acesso às comunas e às localidades para que elas não pareçam tão distantes e permitir que haja circulação de pessoas e bens nessas aldeias, não é? Respeitar, sim senhor, a identidade cultural dos povos, mas educar, porque a própria cultura também é dinâmica, são apenas algumas coisas que nós poderíamos fazer com custos muito reduzidos para que realmente haja aqui alguma equidade em termos de oportunidade de acesso à saúde, à educação e a outros serviços para todas as crianças desse país, de Cabinda ao Cunene, de norte a sul. Muito bem. André Mingas, aqui já dissemos que, em termos de legislação, o país está bem. Há a questão da própria, e começando da Constituição, que coloca a criança como prioridade, os 11 compromissos, há a questão da Lei sobre a Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança e uma série de documentos que Angola tem também ratificado, o caso da Convenção sobre os Direitos da Criança e ainda a Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança. Eu lhe pergunto, em termos práticos, o que é preciso fazer para que estes documentos sejam conhecidos e que saiam dos livros, saiam da lei, para a vida prática das crianças, para que tenhamos crianças bem melhor orientadas futuramente, porque se continuamos a ter crianças que não têm acesso a todos estes direitos que lhes são, digamos que oferecidos, que lhes são ou que lhes devem ser disponibilizados pela própria sociedade, elas não têm. Que crianças é que teremos no futuro? Ou que adultos é que teremos no futuro, não é? Há uma dinâmica que tem que ser tomada em conta, que é a questão da emancipação. Emancipação no sentido de darmos conhecimento. Eu já dizia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa lógica de ideias, é extremamente importante, porque nem todo mundo conhece essas normas. E daí
deve haver a advocacia, e permitam, e nós podemos falar nesses termos, deve haver a advocacia em dois sentidos. No sentido de advogarmos aqueles que são os direitos da criança, mas também no sentido de levarmos o conhecimento às crianças, mas aqui vê o sentido, levarmos não só as crianças bem, como os pais. Que essa é a dinâmica importante, porque em termos legais, as crianças só têm personalidade jurídica, não têm capacidade jurídica. Logo, em termos daquilo que é o sentido de exigir os seus direitos, não tendo capacidade jurídica, são representadas pelos pais. Isso é uma nota importante. Só que aí acontece o grande problema, ou seja, a complexibilidade está no assunto. Por vezes, quem deve fazer esse sentido de preservar, ou seja, defender os direitos da criança, são mesmo também essas pessoas, né, que acabam violando, porque grande parte daquilo que é a violência que acontece com a criança, ou na criança, na comunidade, sobretudo, acontece num espaço essencial. Aliás, a criação da lei contra a violência doméstica traz esse elemento. Nesses espaços onde a criança devia sofrer, ou seja, devia ser protegida, acaba sofrendo violência. Grande parte da violência, da tal violência física, verbal, patrimonial e etc., sofre inicialmente em casa. E, aliás, a lei contra a violência doméstica não traz apenas como único elemento de violência doméstica, no sentido de espaço físico, apenas a casa, mas também as creches, as igrejas, as escolas, os hospitais. Sim. Então, nesse sentido, há toda a necessidade de haver uma task force, uma força única, e aliás já existe, através dos órgãos que estão orientados, como a própria Polícia Nacional, temos o INAC, há também ativistas cívicos, que sem sombra de dúvida chamam a atenção, os advogados, que devem sem sombra de dúvidas advogar aquilo que são os direitos da criança, fazer prevalecer, porque as normas por si só são bonitas, mas há toda a necessidade de materializarmos-las no sentido de que elas tenham eficácia. Há uma discussão no mundo jurídico que é a questão da eficácia da norma. E, nesse sentido, há toda a necessidade de cada um de nós, mas através do conhecimento que nós vamos transmitir sobre a existência da norma e sobre a aplicação da norma, porque há sempre uma discussão relativa, e aqui voltando à discussão sobre... mesmo de concluir, sobre estamos sem tempo, a tal discussão sobre de quem é a responsabilidade, se é do pai ou do Estado. Há, logicamente, uma obrigação ou uma responsabilidade repartida. Exato. Os pais têm a sua responsabilidade, o Estado também tem a sua responsabilidade para com os pais e para com as crianças. E queria aproveitar e deixar aqui uma nota bastante essencial às nossas crianças, que, no entanto, devem buscar, se as nossas crianças conseguem ir para o YouTube para ver outros vídeos, outros conteúdos, também devem buscar conteúdos que consigam alicerçar aquilo que é o seu conhecimento para poder, por si só, defender também os seus direitos. Aliás, a questão da literacia é importante para a defesa dos direitos da criança. Muito bem. Ia mesmo passar-lhe a palavra, né? Para também... Ok. Bom, a ponto da explanação do jurista, ele falou uma coisa importante. Mais do que temos aquilo em lei, o que é que falta a sua materialização? Daí que a divulgação do ensinamento. Por que é que o governo não cria mecanismo ao fatores preponderantes da emancipação disso, com que chega até as famílias menos informadas sobre questões de certos reajustamentos que fizeram sobre a lei de violação contra a criança, de violação doméstica, violência simbólica e por aí fora. E mais do que isso, para mim, é as crianças, as mães, particularmente as mães, denunciarem. Porque nós temos visto várias violências simbólicas, violências físicas, e as mães quase que... acabam por ser cúmplices. Sim. Então, nós estamos a criar uma criança com os mesmos aspectos, violento também, porque
E já diz aí, é uma questão social. E é uma questão que traz a psicologia social. Se a criança vive essa violência simbólica, com certeza que ela vai ter o mesmo comportamento na fase adulta. Agora, se a mãe permite com que o pai viole fisicamente, simbolicamente o mesmo filho, essa mãe está a esperar com que o filho vai ter o mesmo comportamento com o pai, com as irmãs, com as primas, e quiçá até com a própria futura esposa. Mais do que a essa questão, ao assunto que é o tema que é importante, são vários direitos da infância, né? Discutimos aqui vários direitos, mas agora nós precisamos materializá-los, né? Fizemos aqui a divisão entre a família e o governo angolano, de forma a estarem junto, né? A trabalharem junto para conseguir dar solução aos demais problemas que nós temos, porque nós temos problemas, os nossos problemas cá em Angola estão já à vista de todo mundo. Mas agora, que soluções? Como é que a gente vai dar soluções a esses direitos, né, da infância e da criança? Porque aqui a nossa colega de painel, quando fala sobre que muitos pais deixam os filhos na creche, nem sequer vão, nem sequer entram. É uma questão, por isso que eu disse no princípio, é uma questão de educação de base. Porque a quem eu deixo o meu filho? Eu tenho que conhecer o nome, tenho que conhecer a pessoa, tenho que saber. Mas enquanto sociólogo sabe que também é uma realidade deixa de muitos pais deixarem a criança, nem se dão o trabalho de se educar. Mas acho que a tua situação então, que o país vive também, né, pode ser um dos fatores, mas isso não é um fator que faz com que a gente não tenha, né, ligação com a pessoa que fica com o nosso filho mais de 10 ou 8 horas. Muito bem. Milena, para a conclusão, em termos de recomendações, e o que é que gostava de deixar também de conselhos aos pais e encarregados de educação? Eu gostaria de dizer aos pais encarregados de educação que amem mais os vossos filhos, eduquem mesmo no verdadeiro sentido da palavra educação, porque a creche educa, dando a continuidade daquilo que a criança já recebeu. Porque é muito bonito receber criança que tem uma educação belíssima, que a própria educadora acaba aprendendo com a criança aqueles valores que ela vem trazendo para a creche e automaticamente os colegas também acabam aprendendo. Portanto, gostaria muito que as crianças aprendessem valores, princípios dentro de casa, vindo dos pais e encarregados de educação. Amandine, o Unicef, recomendações e outras notas que gostava também de acrescentar aqui do que nós falamos ao longo desta conversa. Sim, obrigada. Queria dar dois mais exemplos da legislação que esqueci de mencionar. Um é a Política Nacional da Primeira Infância, que foi aprovada o ano passado. Então, em relação com a creche, por exemplo, a primeira infância será muito importante. E também o facto... Ela que prevê, por exemplo, a abertura de creches públicas, não é? Pois, mas FAMU também tem um programa de creche comunitária. Okay? O problema é o orçamento. É sempre uma questão de dinheiro. Mas está dentro do PDN mesmo. Okay. O outro que eu queria mencionar é que o país a senhora ministra do FAMU foi o ano passado dentro de uma conferência interministerial em Bogotá e agora o país faz parte de uma aliança global que se chama Pathfinding, contra a violência contra a criança, muito importante. A senhora ministra fez 3 compromissos lá, muito forte, que ter justiça contra os abusos, particularmente abusos sexuais contra a criança, incrementar os orçamentos gerais para a proteção da criança e criar um mecanismo de coordenação. Em relação com a família, queria voltar na violência. Quando a violência acontece, tem que denunciar. Realmente, isso será mesmo uma mensagem a passar, tem que denunciar. Porque se não denunciar, o abuso vai continuar, não só com essa criança, mas com outras crianças. Mas por que a família não denuncia? Porque a mãe, por exemplo, não denuncia. É muitas vezes mais complicado, porque o abusador, se está dentro da família, seja o pai é o que fornece para toda a família. Sim. Então, às vezes, é sacrificar uma criança
para o resto da família. E vamos ver, também tem a vergonha de falar, a vergonha que se sabe a criança não vai se casar, então tem que falar muito sobre esse assunto, empoderar a comunidade, as famílias de denunciar, por isso que estava a falar da linha SOS Criança, que na verdade é a única fonte de dados também que o país tem sobre a violência contra a criança. Então a denúncia está lá, depois tem que fazer a ligação entre os serviços, que é complicado. Então vai ter a pessoa que está no telefone, vai fazer a ligação com a ação social vai lá para ver o que está a se passar, vai fazer a ligação com a polícia, os serviços de investigação criminal têm que fazer o seguimento, têm que fazer a investigação, mas para fazer essa investigação Tem que haver a denúncia. não, precisa de dinheiro. Mais uma vez o orçamento, né? Então, o orçamento e a justiça, os tribunais. Temos também um sistema muito interessante em Angola para a criança. Não falamos da criança em conflito com a lei, mas também essa criança precisa de proteção. E o problema inicial começa na família. Então, é acompanhamento da família realmente que é muito importante. Bem, doutora Aida, chegamos aqui à conclusão que parte da resolução dos problemas, se não grande parte, tem a ver também com a questão orçamental. 30 segundos para uma nota de conclusão e também já agradecimento. Bom, dizer que os problemas da criança são problemas muito sensíveis. Napolelo, que é um especialista sul-africano, refere muito bem que as crianças africanas sofrem de, digamos assim, de desigualdades desde a concepção, desigualdades várias, não é? Que vão desde questões relacionadas com acesso aos recursos até o acesso à saúde, aos serviços e por aí fora, inclusive aos diferentes tipos de violência, não é? Física, emocional e simbólica. E a criança angolana não está distante desta descrição feita por Napolelo, não é? Então eu gostaria de dizer, vamos todos arregaçar as mangas, família, Estado, não é? Vamos apelar ao Estado para que o PIB destinado às questões sociais e à proteção da família e da infância seja maior, não é? Que o Masfamo tenha um orçamento que consiga realmente fazer frente às dificuldades e que as famílias consciencializem-se que é preciso trabalharem em conjunto com as entidades, as instituições, as diferentes instituições, para que os problemas da criança no nosso país tornem-se realmente o centro das nossas atenções e consigam ser resolvidos apesar das diferentes formas que nós encaramos a criança nos diferentes contextos, sejam eles urbanos ou rurais. Investir nas nossas crianças é garantir um futuro saudável e um desenvolvimento integrado para o nosso país e também sustentável. Então vamos investir nas nossas crianças. Obrigada. Senhoras e senhores, muito obrigado pelas vossas participações. A doutora Aida Nelson, boa noite. Bom descanso aí da província da Huila. Obrigada. Queremos também agradecer a doutora Amandine Bollinger, chefe de secção de proteção da criança do Unicef em Angola. Boa noite, obrigado. E esperamos contar consigo em próximas oportunidades. Merci beaucoup. Com prazer. André Mingas, jurista, muito obrigado. Milena Januário, educadora de infância, e também Orlando Romeu, sociólogo. Muito obrigada. Muito obrigado aos três. Boa noite, bom regresso e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ok. Obrigado. Reitero que neste programa gostaríamos de contar com os dados, os números do INAC. Infelizmente não foi possível porque esta instituição, à última hora, não confirmou a sua presença, não indicou nenhum representante. Por isso mesmo não tivemos aqui a visão do Estado, enquanto instituição representada pelo INAC, Instituto Nacional da Criança, mas foram levantadas aqui as questões que fazem parte das preocupações da primeira infância e da criança num todo. Esperamos que tenham sido anotadas e que as instituições de direito possam também daqui para frente levar em consideração as preocupações que nós levantamos e que muitas delas são já conhecidas. A você que nos acompanhou a partir da sua residência ou local de trabalho, muito boa noite, muito obrigado pelo carinho da audiência. Na próxima segunda-feira voltamos para um outro tema. Boa noite, bom descanso.